E você já abriu o Dom Black lá em Higienópolis? Já existia, na verdade, só me tornei sócio, entendeu? Você assumiu lá, né? A gente Aonde? No shopping? Não, é em Higienópolis, próximo a Mackenzie. Mackenzie Faculdade, né? É bem próximo, acho que é uns 500 metros, talvez, da Mackenzie. Pô, mas é uma área bacana lá, uma área legal. É um bairro muito judeu. Sim. E que mora muitos estudantes, velho. Pra caramba. A Mackenzie é gigante, mano. Eu tava falando, antes da gente vir, antes da gente voltar pra cá, teve um pessoal de professores, reitores, que foi lá. Meu irmão, coisa de... Eles disseram que é 30 mil pessoas, pô, a faculdade. Caceta. Eu falei, meu irmão, é um bairro. É um bairro, pô. Mas você já entrou lá dentro? Não. Entrou lá dentro, óbvio, né? Não entra lá fora, né? Mas lá, eu lembro, eu saí de São Paulo em 2005. E eu tenho um amigo que fez lá o colegial lá, né? Mano, dá pra você se perder fácil lá dentro. Se perde. Hoje não, porque tem GPS, né? Na época não tinha, né? Mas se perde fácil lá dentro. Ginásio. Mano, tinha um campo de futebol com pista de atletismo em volta, mano. É um bagulho assim, é uma cidade lá dentro, mano. Todo mundo fala, velho. É gigantesco. 30 mil pessoas, pô, Ganhei, cara. Você chegou a ver que lá tem um negócio, não sei se já tiraram, né? Mas tinha uma mulher que ficava numa casa lá, lembra dessa história? Acho que foi do ano passado. Foi da casa abandonada. Acho que tiraram ali lá, né? Era lá em Higienópolis. Lá em Higienópolis, Teve um rolo arretado com essa... Era na rua Higienópolis a casa, Era né? na rua Higienópolis, que é a rua que fica próximo do shopping. É a rua do shopping, na verdade. Essa né? figura depois, né, descobriram que tem um bocado de rolo sobre ela, né? Sobre o marido dela também. Que dá uma pesquisada aqui. Fugiram pros Estados Unidos, aí tem um rolo de agressão a uma funcionária. Ela agrediu. O marido, né? Aí o marido inclusive, estava nos Estados Unidos, estava meio que foragido. Eu tô na frente do descobriram um bocado de situação. Que eu tava na frente dele, né? Tá certo, mas isso aqui é a prévia, né? Que a gente faz uma préviazinha antes, depois... Agora a gente tá na prévia falando coisas importantes. Não, mas a gente vai voltar nesse assunto já. Fica aqui onde eu tô, né? Beleza. Mas... Oh, yeah! Então. Mas como é que é? Garota do Fantástico, tá ligado? Então vai iniciar oficialmente. Sejam bem-vindos a esta bagaça que é tudo. Só não é um podcast. Só não é um podcast. Terceiro episódio. Quarto episódio. Desse projeto que começou. A gente começou a falar há quanto tempo? Já tem mais de um ano que a mais gente começou a né? inventar, quando veio a criar ideia. Na cabeça e tal. E como a gente. Como a gente é daquele grupo do atrasado, aí a gente chegou depois de todo mundo. É o que eu sempre falo, a gente chega depois pelo seguinte, a Globo também sempre chega depois nas paradas, né? E ela chega com os 2 pés, entendeu? A gente não tá com os 2 pés da Globo. A gente mas tá chegando com a barriga. Mas tá dando os nossos 2 pés, né? O pé, o braço, tá dando tudo. Dando tudo. Até o sangue. Gente, gostaria de agradecer mais uma vez o pessoal que vem assistindo a gente no YouTube, curtindo os cortes também, né? Já passou por aqui Kedney Silva, humorista. Já passou por aqui Taliane Pereira, influencer. Já passou por aqui Mauro Shampoo, jogador, cabeleireiro e homem. Certo? E hoje a gente trouxe o convidado que, além de ser nosso amigo pessoal de muitos anos também, é um cara que tem construído uma história espetacular. Uma história assim de muito trabalho, de muita coragem, inclusive, né? Eu costumo dizer que não se empreende sem coragem, né? Mas antes eu queria deixar um recado para os nossos parceiros. Ô Lele, ô Lala. Gostaria de deixar uma menção honrosa aqui, um abraço ao Parrilla 8187. Que abraçou a gente desde o início, desde o princípio, quando a gente trouxe a ideia, né,
Matheus nem pestanejou, falou, venha-se embora, venha com o que você tiver. A gente gravou primeiro lá dentro no salão, né? Com o Kedney, hoje a gente tá aqui, um lugarzinho bacana, organizado, ar-condicionado, parede pintada. De tudo rosa. De rosa, mas tá tudo lindo. Isso é o que importa, é que tá tudo lindo. Mas eu queria agradecer muito a pessoa do Matheus Giordani, do Luciano Berca, que abriram as portas da casa pra gente. Eles recebem os nossos convidados como se fosse deles, como se fossem convidados deles, né? Sim. Dão, assim, uma atenção muito bacana. Fora que é o melhor lugar de Recife para se comer carne. Não conheço outro lugar em Recife bom para comer carne e tomar cerveja gelada e tantas outras coisas quanto o Parrilla. Parrilla 8187, tá certo? A gente vai deixar aqui marcado aqui o arroba para vocês seguirem nas redes sociais, tá certo? Além disso, uma programação musical super legal, sexta, sábado e domingo, com as bandas BKS, com a Samba Prime, exato, obrigado, Matheus, que é do nosso amigo Guinho Frazão, e o Bença do Cavaco, que é do nosso amigo Diogo. Isso. Né? Amigo de longa data que também já correu com a gente, né? Já comeu uma serrinha. comeu Ajudou uma a serrinha. gente também no primeiro Foi episódio verdade, do podcast. um abraço. Ele deu uma moral pra Diogo, gente ajudou a também. gente, tá certo? Então venham pro Parrilla aqui em Boa Viagem, fica na Gaspar Regueira Costa, número 200, bem pertinho do Santos Dumont, tá certo? Lugar bacana, traga a família, que é um ambiente familiar também, tá certo? Super show de bola, obrigado, viu, Matheus? É nóis. Ele tá tentando esconder a barriga Tá dele. escondendo, não passa não. Gostaria de agradecer, mandar um abraço ao nosso grande amigo José Vieira, da Jet Clean Serviços, que libera sempre o nosso amigo aqui para estar aqui Isso. com a gente, né? Dando aquele, a dispensa, né? Na função. Apesar de que agora, né, já foi depois do horário, aí tá tranquilo. já tá Naquele dia tranquilo, lá né? que foi mais pesado, que foi durante o expediente. Mas conta pra gente, a Jet Clean faz o quê? A gente cria uma empresa de serviço, a gente presta serviço para a indústria, presta serviço para comércio, a galera que precisa da regularização da vigilância sanitária, precisa estar regularizado com limpeza de caixa d'água, equipamento que guarda insumo. Então a gente trabalha nessa área aí dando força, tanto para a indústria quanto para comércio. Né? Pronto, a gente vai deixar aqui. Bem organizadinho, Isso. trabalha com comida, então a gente está dando essa. Para a prefeitura não chegar e. Não chega dando no manter meio a da qualidade, canela, e né? a qualidade, nem preocupar com a prefeitura, mas sim A manter a qualidade do Sim, produto, sim, né, que verdade. é fundamental. A gente está deixando aqui o arroba Jet Clean Serviços, segue lá nas redes sociais, tá certo? Agradecer a Aquile Brasil, que é uma empresa de desenvolvimento, uma agência de desenvolvimento, né? Que inclusive dá o suporte aqui, questão da comunicação, da estratégia, né, do funcionamento do podcast. Então, se você tem uma ideia, quer empreender, precisa de um norte, começar, planejamento estratégico, marketing, pode chegar lá, arroba Aquile Brasil. A gente está deixando aqui o arroba para vocês acompanharem, certo? Mas vamos lá, né? E agora hoje é verdade. Eu acho que sei não, viu? Não sei, de repente pode, né, pintar uma parceria, Não né? rapaz. Já tá aqui na Com cabeça certeza. de São Paulo. Já aqui fez a para minha vocês cabeça. verem aqui. Açaíce Natural Food, tá certo? Tá aqui em Boa Viagem, né? Tem no Espinheiro, tem Espinheiro. na Avenida Boa Viagem, tem em Noronha. Noronha também? Tem Maceió. Ó, tá vendo? O negócio tá bom, espalhando, esse negócio né? tá bom. Mas aí é o seguinte, o convidado de hoje, ele, além de, já falei, né, um amigo pessoal de longa data, de uns anos pra cá, tem empreendendo com muita coragem, com muita competência pelos resultados que tá tendo, né, pela velocidade da expansão dos seus negócios. Ele é um cara que, posso dizer com propriedade, porque eu conheço pessoalmente, uma pessoa íntegra, né, um cara super educado, assim, gente que você consegue conversar sobre tudo. A gente agora tá conversando sobre futebol, resenha, tira onda, joga bola, né? E agora tá conversando coisa séria, conversando sobre futuro, sobre a vida, né? Ele tem a Açaíce, né? Tem agora Dom Black em São Paulo, né? Isso, a unidade de São Paulo, né? E a pizzaria, A Play Pizza. a Play Pizza, né? Isso. A Play Pizza é um bebê ainda. É um bebezinho, né? Mas Acabou de ela já nascer. tá tirando do papel com um conceito muito parecido com o do açaí. Tá vendo? Então, minha gente, trazendo aqui
anunciando para vocês e apresentando para vocês. É com muita honra que eu chamo, que eu trago para cá para bater uns papos com a gente, Diego Borja. É isso, é Borja? Borja, né? Você quer espanhol, Diego Borja. Meteu um espanhol. Espanhol, cara. Forção em espanhol. Fluente no portunhol. Puta aquela merda. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Valeu. obrigado. Queria agradecer o convite de vocês. O prazer é todo meu de estar aqui, de participar desse projeto. É algo que assim que vocês nos fizeram o convite, a gente estava em São Paulo e eu tentei... Falei, cara, quero muito, só quero conseguir bater a agenda para poder não atrapalhar vocês, não perder a data e tá aí, porque é muito importante para a gente também compartilhar isso, poder falar um pouco do que a gente vem vivendo e aprender com vocês aqui também, é algo novo. Eu estava comentando hoje, não sei como eu vou me comportar. Você tem um sócio, né, nessa tua jornada, que ele não pôde estar aqui com a gente, isso, né? Bruno, na verdade, Bruno Sanches, né? Exatamente, o Bruno Sanches teve um contratempo aí de trabalho da esposa e acabou que ele precisou se ausentar. Mas no Açaíce a gente tem mais um sócio também, o Guilherme. Certo. Que se tornaram sócio da gente, fruto da pandemia. Sim. Pois é, conta pra gente, assim, porque, inclusive, você foi cliente da época que eu trabalhava junto com o Nilber, né? Gestão de mídia social, era bem mais frutas na época, né? Isso. E aí foi essa distribuidora que você teve, que passou com ela durante a pandemia, foi isso? Na verdade, a BMF, que era Bem Mais Frutas, ela foi uma das empresas que precisou ser fechada por causa da pandemia. Sim. Né? Antes da BMF, assim, eu sempre tive a veia muito empreendedora, eu sempre gostei muito de empreender. Por incrível que pareça, o meu primeiro negócio, acho que foi aos 15, 16 anos, foi com o Matheus. Sim. A gente teve uma distribuidora de água aqui em Boa Viagem, Lava Jato. A gente entregava água de bicicleta, na bike. eu lembro. Ficava revezando, porque eu estudava de manhã, Matheus estudava à tarde, a gente ficava revezando. Então, assim, eu sempre quis ter meu próprio negócio, E aí, em 2014, eu me tornei sócio do meu pai, a gente abriu a BMF. E aí a gente começou entregando para restaurantes, e hospitais, em Nossa Senhora do Ó, enfim. Sim. Sendo que, acredito que em 2018, por aí, uns 4 anos, a gente começou a focar muito em faculdades. Certo, E aí a gente fornecia para FG, para Unibra, que na época não era Unibra, era a IBGM, exatamente. A gente fornecia para o curso de gastronomia. Então ia ter aula de gastronomia, os professores antecipadamente passavam a lista dos insumos. Os insumos que eles vão trabalhar na aula tal dia. E aí a gente fazia toda essa compra, fazia todo esse abastecimento para a aula, né, acontecer. E aí na pandemia foi a primeira coisa que fechou, foram as faculdades, verdade. E aí, enfim, quando veio a pandemia eu tinha 4 meses de Açaíce. Caramba. Então, assim, não tinha nem virado nada ainda, era eu e mais um funcionário, eu virando o dia inteiro lá, eu que ia para a Ceasa, continuava indo para a Ceasa e tal. E aí veio a pandemia sem a BMF, né? Porque a gente não tinha mais praticamente A nenhum BMF restaurante. fornecia pro Açaíce? Fornecia. É porque o Açaíce, na verdade, no início de tudo era só fruta, né? Só banana, assim, né? Sim. Tô dizendo só fruta, que eu digo... O insumo que você o insumo usava. que fornecia. Era banana e morango, né? Certo. Então isso era muito pouco. E era como eu mesmo que fazia isso. Mas a ideia era essa. Sim, a ideia era que a BMF fosse um fornecedor. A ideia era eu não conseguir misturar as coisas no papel. Mas logo depois veio a pandemia e aí toda a minha energia teve que ser depositada no Açaíce. Certo. Foi onde eu botei todas as minhas fichas. E vê que coisa legal que eu perguntei, né, se a BMF fornecia o Açaíce, porque em algum momento deve ter acontecido, como você mesmo falou, né, mesmo que um pouco, porque o que me ocorre nesse exato momento é algo que eu vi, tô pegando exemplo, né? Não quer dizer que seja o bom exemplo, mas
O Ike Batista ele fazia isso nos negócios dele, né? Na época do Império X, que eram empresas que se retroalimentavam, né? Uma dava suporte para... Era a empresa dele, né? Dentro Mas ele era sócio, né? Tem algumas empresas aqui, aqui no Nordeste que elas fazem isso. Sim. E elas meio que monopoliza tudo, né? Sim. Tudo que ela precisa são empresas dela que fazem Uma parte do holding, grupo que fornece, né? Aí vai uma pergunta de leigo agora, né? Mas não vai tudo pro mesmo bolso? Mas o que às vezes torna mais fácil, né? As É verdade. do que você está precisando os de processos, os processos ficam ficam mais rápido. mais rápidos, né? E aí, então, o Açaíce, ele chegou pra você... você criou o Açaíce ou a marca já existia? Não, foi tudo criado. na minha cabeça. Onde criado. foi a primeira unidade? Foi aqui em Boa Viagem. Aqui em Boa Viagem. Fica aqui próximo, fica aqui perto, né? Próximo ao Caldíssimo, Sim, na sim, Jequitinhonha. na Certo, É meio que na mesma rua também do Bodunô, certo. Galeria Nova. Olha, chegou visita. Temos visita. É isso. Olha, minha gente. Esse é o padrão do Parrilla. O padrão não só da carne, como vocês podem ver, mas é o padrão de atendimento e atenção. Obrigado, viu, meu irmão? Que coisa Sim. linda. Você é um amor pra nós. Mandar um abraço também pro Gleibson. Gleibson também é um parceiro da gente aqui no Parrilla, que trabalha aqui, dá um suporte do caramba pra nós também. O Berca, Gleibson, né, também. Berca também. Tem que dar um alô pro sócio também, né? Você, o Berca, tudo bom? Tem que dar um alô pro sócio também, viu? Tamo junto, meu irmão. Obrigado. E fica à vontade, viu? Fica à vontade. Mas você tava falando, e aí você tava contando mais ou menos como foi que o Açaíce chegou pra você, né? Isso. Nasceu em 2019. Certo. Em julho de 2019. Na verdade, meus pais eles moram muito próximo de onde hoje é a primeira unidade do Açaíce, de onde nasceu. Uhum. E esse empreendimento, a galeria, ela estava sendo construída num período que minha esposa estava grávida. Certo. E aí a gente, por um período, a gente começou a viver mais com meus pais, né? Assim, Sim, morava sim. por causa do suporte e tal. Sim. Minha família é toda de Natal, a família de Robertinha é toda de Santa Cruz. Então, assim, Eita. a rede de apoio da gente aqui são os meus pais. Certo. E aí a gente ficou morando por um tempo na casa dos meus pais. E aí eu via sempre esse empreendimento sendo construído. E eu achava muito bonito, porque ele é todo espelhado, depois eu Sim. mostro foto pra vocês, mas ele é muito bacana. E eu falava, pô, tem que ter um negócio aí, tem que ter um negócio aí. Uhum. E aí eu sempre ficava com isso, sempre incomodado, assim, sempre querendo construir algo. Se catucando ali, né? Mas tem muito Queria- disso do eu sou empreendedor, ele muito ser assim, muito né? inquieto, né? É O verdade, empreendedor geralmente é muito Eu sou inquieto. eu chego nos lugares, eu observo muito, tanto a operação, tanto... Enfim, então, assim, eu fui lá e vi que as salas seriam pequenas, e aí se encaixava mais, fortalecia ainda mais minha crença de ter um negócio, porque eu sempre mentalizei, sempre visualizei coisas enxutas, Sim, sabe? sim. Na minha mente, isso faz com que seja mais duplicável. Sim. Certo. Eu acho que todo negócio deve nascer como uma franquia, né? Como Sim, sim, com esse mentor pensamento, meu, né? Ele diz muito isso, mas realmente como eu sempre visualizo os negócios. Por isso que eu disse que a Play Pizza ela nasceu com um conceito parecido com o do Açaíce por causa disso. A operação enxuta, pequena, que roda bem, funciona bem. Vão ter as oscilações do mercado, Normal. enfim, mas a operação enxuta, ela comporta, ela segura um Ela mês ruim segura. também. É verdade, verdade. Então, eu sempre mentalizei muito isso. E aí eu tentei pegar uma sala, sendo que estava reservada já. Aí eu falei, paciência, se tiver que ser. É. Acho que aí, um pouco tempo depois, o proprietário lá do imóvel ele ligou e disse, Diego, desocupou aqui. Você ainda tem interesse? Eu falei, meu irmão, Pode ser Pode parado. segurar. pode segurar a chave que eu quero. E aí, do tempo que eu peguei essa reserva que eu assinei, foi quando ele deu a chave, em 30 dias eu já estava aberto. Meu irmão, Caramba. liguei para Criando tudo do uma zero. arquiteta, amiga minha de Natal. Falei, meu irmão, o espaço que eu tenho é esse aqui, cria isso e tal. Aí, outro amigo meu de Natal também foi quem criou a primeira arte
da logo. Uhum. Quem deu o nome, o Açaí, a gente botou vários nomes no papel, foi uma amiga da minha esposa, de Robertinha, Bruna. Obrigado, Bruna. Tem que agradecer, né? A gente tinha vários nomes, e dentre esses nomes ela tinha sugerido o Açaí. E qual foi o porque conceito? Vem muito a ideia do pertencimento, da pegada meio de que existe em Noronha, que o pessoal fala noronhense. Isso, tal. verdade. Então, a ideia foi meio que legal, de pertencimento, de você fazer parte, de você Isso. incorporar. Sinta-se, né? Exatamente. E aí nasceu disso. E aí, até então, o que eu tinha em mente há quase 4 anos atrás, ele permanece no conceito enxuto, numa parada fortalecendo sempre o açaí. Hoje em dia o mercado em si ele tem diversas formas de distribuir o açaí, e eu sempre preservei a questão de ser o açaí mais tradicional possível. Exatamente, não ser nada de self-service, nada de máquina, nada industrializado. Certo. Servido. Exatamente. Até hoje eu que participo, a receita foi minha mesmo, então assim, eu participo da produção, da distribuição. Hoje em dia a gente está conseguindo delegar um pouco mais, mas eu digo que participo porque eu deixei de fazer isso há 15 dias. Mas até então sempre tive de dentro da produção, de todas as produções até hoje. Participando de todos os processos, né? De tudo. Então assim, eu preservo muito, eu cuido muito. A gente tem uma cultura dentro da empresa, com o pessoal que entra, a gente fala muito, cara, não é um açaí dentro de um copo, não. Esquece isso, vai muito além. Então, assim, precisa ser tratado realmente como algo diferente, porque tem muita história, muita energia, muito trabalho ali e muito carinho. Então, assim, a gente tem conseguido passar isso para a nossa equipe. Hoje a gente tem uma equipe muito bacana e aí estamos indo. Massa. Olha, antes da gente seguir, Zé, tem uma pergunta para fazer agora? Eu queria saber como foi a ideia de realmente trabalhar com um produto e ter como carro-chefe o produto açaí. Verdade, porque assim, pra gente que é daqui do Nordeste, apesar de ser do lado do Pará, mas a gente não tem muito essa cultura do açaí. Aí eu queria entender, e tu falou aqui de Natal, tua esposa de Santa Cruz, então como foi que chegou nessa ideia de trabalhar o açaí? Então, antes do empreender, eu me aventurava no mundo de tentar jogar bola. E aí morei em Belém em 2009. Sim. E, meu irmão, era a minha refeição, café, almoço e janta. Minha mãe falava, era o copão de liquidificador. Sendo que desde então eu não conseguia tomar da forma com que é servido lá, né? Ele vem um pouco mais natural, ele vem puro. Certo. Enfim, e aí eu sempre ia tentando botar gelo para ele ficar mais... Sim. Enfim, sempre botava alguma forma. Para dar uma aliviada. Né? E o pessoal de lá sempre dizia, meu irmão, você estraga o açaí da gente aqui, velho. Você tá estragando o açaí. Porque eu comprava muito, ele falava, como é que você toma? E tal. Aí eu falava que eu fazia do meu jeito. E, meu irmão, eu sempre... Era algo que eu sempre gostava muito. E aqui em Recife eu já era muito cliente das casas que já tinham aqui, as casas que são super tradicionais aqui em Recife. E eu já era muito cliente e eu tinha isso em mente. Sendo que eu vi que muitas dessas casas elas foram ampliando o leque de produtos e era um nicho que eu não queria ir. Lá no Pará também eles já estavam aumentando esse leque de consumo, de modos de consumo, de preparo, mais precisamente. Não, no Pará, eles são, em Belém especificamente. Eles são ainda bastante eles conservadores. Exatamente. Certo, exatamente. certo. Você indo daqui para lá, você vai conhecer a forma deles consumirem lá. Entendo. Que é na feira mesmo, pega. Nem tanto que o açaí sai na hora, ele tem a máquina, né, que faz o fruto e vem nas bolsas assim, você leva para casa numa bolsa, enfim, eles preservam muito isso, que é meio que junto com algum alimento, seja camarão, seja feijão, enfim, eles consomem muito com farinha d'água. Então assim, eles têm a forma deles mesmo de consumir. Muito diferente daqui. Exatamente. Mas aqui em Recife, devido às casas que já existem aqui em Recife, fortaleceu com que a minha ideia funcionasse. Sim. Porque, por exemplo, eu morei em Natal
né? Minha família é de lá. E o consumo de Natal de João Pessoa, ele é diferente do daqui de Recife, sabe? Em Natal, em João Pessoa, eles têm um consumo mesmo de... o costume, na verdade, de tomar em self-service, de ser um açaí meio que na balança, sabe? Onde Certo. você bota tudo, né? Que é a pasta, né? Exato. Certo. Que é algo mais industrializado. Sim, enfim. sim. E minha ideia nunca foi essa. Por isso que a gente preserva essa questão do natural food é realmente de deixar o mais natural possível. Então, todas as nossas receitas, todos os nossos produtos que a gente vai lançar, a gente procura deixar o mais natural possível. Certo. Não usamos nenhuma química, nenhum conservante, nenhum corante, absolutamente nada disso, sabe? Então... Acaba se tornando um diferencial. Exatamente. Né? A gente lançou recentemente um produto que foi o açaí natural, que ele é adoçado com estévia andina, que é um adoçante natural que, meu irmão, vem do Peru. Caramba! Para você ter ideia, a proporção para se adoçar é coisa de 1 grama adoça 1 quilo. Caramba! Então, assim, a gente tenta deixar o mais natural possível, Sim. o mais diferente, o mais bacana. É um mercado que cresce muito, o mercado Sim. de alimentação saudável. E aí a gente procura... precisa, A gente tá né? precisando, Tá precisando. desse mercado aí. É demais. Aí a gente procura deixar o açaí o mais natural possível, sabe? A gente preserva muito a questão de servir, a maneira de servir. A gente não faz nada de qualquer jeito, sabe? A gente tem um Show carinho, de assim, bola. uma dedicação. Não muito por grande. acaso já são quantas unidades? São 6 operações. São 6 operações. são Não, 6 não operações. por acaso, né? Se Tá chegou a esse volume porque porque é bom, né? É, Mas por falar em coisa boa, Diego, vou dar não vou dizer uma pausa, né? Mas vamos nos servir, minha gente. Vamos aproveitar. A gente também tá aqui para isso, né? É que chegou até aqui. Eu gosto sempre de contar essa história, mas aí o meu diretor, Mr. Montaroyos, ele bota na edição se quiser. O Mr. Montaroyos, ele é vegano, né? E aí a gente fica pensando assim, mano, como é que a gente teve coragem de meter o Mr. Montaroyos dentro de um lugar que serve churrasco? Por que a gente tá fazendo? Ele fica com raiva quando a gente come na hora da conversa também. Acho que é por isso, que né? ele tá pegando no pé disso aí. Tem que comer no meio enquanto tá conversando, tem não. que comer depois que termina. Desde o começo, né, que eu chamei ele pro projeto, eu falei assim, mas caramba, cara, lá é um negócio que vende carne e tal, né? Você vai estar cercado de carne esfregando na cara, assim, carne balançando na frente, assim. Mas tanto ele pensou 2 vezes, né? Bom, peraí, eu acho que deu uns 2 dias pra responder, não foi? Não sei como é. Mas no final das contas tá dando certo, né, cara? Gregos e troianos convivendo em paz, né? No mesmo ambiente. Se respeitando. próximo. Você tá morando... Tá morando aqui ou você tá morando... Não, moro aqui. Mora aqui, né? É porque viajando, né? Esses últimos dias foi que viajei mais, mas fico muito por aqui. Tá com quantos filhos já? Uma, né? uma princesa. Quantos anos? 4. Fez 4 recente. Tem um ano a mais que o Heitor. Meu filho fez 3 anos agora, esses dias. Foi. E aí, como é que você consegue conciliar trabalho, família? Porque, pô, você administra minimamente 7 negócios diferentes, né? Como é que você consegue conciliar essa... Meu irmão, no começo, talvez por tamanho gana, assim, muita energia, eu sempre... Pô, se eu vou fazer, eu preciso fazer bem feito. Certo, Isso se dedicar 100%, sempre né? foi assim, absolutamente tudo na minha vida. Sempre me dedicava muito. Talvez, como eu depositava muita energia, talvez isso me frustrava muito também. Mas, enfim, no começo, que para mim foi muito forte a questão de fechar a BMF para poder me dedicar para o açaí, que ainda não tinha nem rodado ainda estava engatinhando, algo totalmente novo. Eu ficava 90% do dia fora, né? E Gigi era bebezinho, então assim, era uma sobrecarga muito grande para a Roberta. E sendo que ela foi muito parceira, porque ela segurou muito a onda, assim, né? Por mais que existisse o desgaste... Sim. Visual não é dela, fácil, assim, cara, exatamente, não é meu irmão. Você, e outra coisa, se ela mãe tem 4 anos, então ela pegou o isolamento pequenininha, né, cara? Total, exatamente. Tipo, aprendendo a andar, né?
Total, acho que ela tinha pouco mais de 6 meses, talvez. Quando começou o isolamento? Quase menos de um ano. É verdade. Foi 2020. Foi, Quando exatamente. parou foi em 2020, quando fechou tudo. Foi 18 de março de 2020. Ela Por aí. fazia um ano, 19 de março. Caramba. Foi isso mesmo. A gente teve que cancelar a festinha festa, dela e tudo. tal. Foi isso mesmo. Ela tinha um ano em isolamento, dentro de um apartamento pequeno, meu irmão. E você Missão. tinha acabado de abrir o Açaíce. Exatamente. Então imagina, né? Tipo, você assim, tendo que resolver de alguma forma, que só Deus sabe na hora como você resolveu, por Exato. conta do isolamento, fechamento das coisas e tudo mais, né? Irmão, é porque teve o isolamento, que foi a quarentena, né? Sim. É isso. Logo depois veio o lockdown. Isso. E depois ainda veio o lockdown master, que era o não podia Ninguém abrir podia de ir pra jeito canto nenhum, nenhum, né, irmão? Não podia absolutamente nada. Os funcionários, eram 2 funcionários, eu acho, 1 ou 2 funcionários, tinham que ficar em casa, era eu sozinho. E todos os dias eu abria com Açaíce de porta fechada, não podia receber Certo. cliente. Isso. Mas na esperança de tocar delivery, enfim. E aí, às vezes, fechava e ia entregar, voltava, pedia para o vigia da galeria, porque o vigia ele estava lá, então eu tinha pelo menos a segurança de estar lá, sabe? Certo. Mas, meu irmão, eu operava de porta trancada, na esperança de tocar, sem funcionário. Aí passou um período que o funcionário podia ir, tinha que ter uma carta, né? Isso. A gente tinha que emitir uma carta para o funcionário poder andar no Se levasse um transporte. baculejo na rua, tinha que mostrar a carta, né? A exatamente. autorização, né? A gente passou por essa fase, funcionário indo trabalhar, levando essa cartinha para não ser parado no metrô. E aí, meu irmão, a gente passou por todas essas... E na sua cabeça, porque o empreendedor, ele tem, por uma característica nata, coragem, né? Sim, Só que era um momento de incerteza para todo mundo. exato. De certeza total, não só econômica, porra, mas até mesmo de saúde. Pô, eu, honestamente falando, em algum momento duvidei que eu estar aqui hoje, né? Porque realmente foi uma coisa que também causou muito medo, deu muito medo, né? E pra você que tava ali, porque vou contar aqui o meu caso é que eu já trabalhava em casa desde 2018 no caso. Então, não mudou tanto pra mim a minha rotina, mudou a questão de faturamento. O Sim. faturamento desceu pra caceta. Mas ainda assim eu conseguia fazer porque tinha muito cliente que atendia delivery, né? Entregava Sim. e tal. Então, pra mim foi difícil, mas foi um outro nível, certo? Sim. Agora, pra você que tinha que sair, tinha que abrir, você tinha acabado de abrir um negócio, mano. Abrir as portas de um negócio. E como é que foi? O que você pensava na hora? Meu irmão... Quem era o empreendedor naquele momento ali, né? Eu não procura nem pensar muito pra não endoidar, né? Porque... Eu costumo sempre falar isso, meu irmão, não tenho tempo nem de lamentar. É. Não dá nem tempo de lamentar, porque a BMF era de um faturamento ok, né? Tinha uma representatividade bacana dentro de casa, de ter as coisas em casa, Sim. né? E de repente foi zero, foi do suficiente ao zero É, para a incerteza do Açaíce, né? Primeiro porque todas as semanas saía algum decreto de alguma coisa. Uma coisa diferente, Toda né? semana muito era algo complicado, porque visualizando hoje agora, depois de tudo ter passado, eu tava sempre botando em risco a minha saúde, A família, né? a da minha família, né? Da Exato, minha filha, da é. minha esposa que estava em casa, dos meus pais também, porque eu tava fazendo o translado. Assim, eu acabava que na minha cabeça eu não tava tendo contato com ninguém. Tava indo pra loja, deixava, meu irmão, a gente era álcool até... É banho de álcool, Era. né? Então, assim, era deixar a embalagem, porque a gente tinha que ter todo o cuidado também com o produto. Sim, verdade. Porque a gente ia mandar para casa do cliente, cliente. né? É. Então, era eu sozinho, eu garantia a segurança Uhum. nesse sentido de estar fazendo tudo da melhor maneira possível. E aí, na minha cabeça, eu não estava tendo contato com ninguém. Mas, na verdade, estava botando em risco diariamente. Sendo que é isso. Eu costumo falar sempre isso. Meu irmão, não tenho muito tempo para lamentar. É Não, vivendo um dia É um atrás do após outro. o outro, exatamente. O lance da pandemia teve realmente muito problema assim, de gente que fechou o negócio, mas
o pior problema para mim no lance da pandemia foi a questão psicológica, que realmente foi uma coisa que bateu muito pesado. De realmente o cara... E foram 2 anos, pô. Tu passar por uma situação, 2 anos nessa pressão psicológica de se vai ficar doente, se não vai, se me coloca em risco. Se realmente vale a pena eu me colocar em risco, mas pô, se eu não me colocar em risco, eu não trago grana pra dentro de casa. Exatamente. Meu irmão, é um lance que o cara fica assim, porra, se a gente conseguiu passar, realmente a gente é ruim, viu, velho? Porque, meu irmão, foi muita pressão o tempo todo, velho. O tempo todo era pressão. Ainda Loucura. tem o reflexo muito grande dessa parada psicológica. Tem muito até hoje. Tem, É verdade, é verdade. Bagunçou com muita coisa aí, velho. Muita gente que não era ansiosa passou a se tornar, né? Exatamente. Começou a ter crises de ansiedade. Hoje, assim, ninguém mais tem tanta coragem de meter a cara no negócio e tal. Antes da pandemia, o movimento das startups era um exemplo, né? Antes da pandemia. Pô, era uma startup a cada 5 minutos surgia, né? Principalmente aqui no Brasil e tal. Pô, dinheiro pra caramba pra startup. E aí, pá, de repente vem a pandemia. Porque a galera fecha o bolso também, né? Bicho? É. Mostrou insegurança muito grande de tipo, o governo pegar e dizer que tu precisa fechar, tu tem que fechar e acabou. Então mostra que tu não tem segurança pra fazer um negócio, investir numa situação. É pior que um toque de recolher. Né? E foi pesado, e o pior que foi uma coisa muito pesada, né? Foi uma parada que realmente pra galera que tava trabalhando, tava fazendo as coisas. Hoje em dia, realmente, ainda tem casa grande que tinha aqui antes, que hoje ainda não abriu, ainda não reabriu. Apesar da galera ter vontade, mas a turma ainda fica com aquele pé atrás. Rapaz, será que tá tudo certo mesmo? Será que passou tudo Uma bem? coisa curiosa, né? Um parêntese na nossa conversa, quando começou a liberar, né? Principalmente casa de show e tal, restaurante. Eu pensava comigo, eu falei assim, a galera tá com sede de gás pra sair de casa. Eu achando que ia lotar quando liberasse, mas não. Parece que a galera falou assim, não, liberou, mas sei lá, né? Não ainda sei, ficou, a turma ainda ficou com o pezinho atrás, ainda teve alguns problemas ainda da turma fazendo festa clandestina. Eu tenho uns amigos que os caras fizeram, que ganhou dinheiro fazendo isso, velho. Teve que ganhar grana fazendo isso. Mas é aquela velha história, né, mano? Tem gente que consegue ganhar dinheiro no caus, né? A gente consegue se dar bem no caos. O cara precisa se dar bem no caos, porque senão o cara vai fazer o quê, pô? O cara tem que se virar, meu irmão. Tem que fazer a viração. E Diego, e aí, vê como são as coisas, né? Você abriu a Açaíce em meio a um caos. Né? Na verdade, meio não, você abriu antes. Foi. Antes de começar. Vivi o caos com você ele, viveu com ele engatinho. E aí, do nada não, mas assim, né? De lá pra cá, na verdade, são 7 unidades. E como é que foi? Em quanto tempo você. A gente tá falando aqui de 3 anos. 2 anos. 2 anos praticamente. 2 anos e meio, praticamente, né? E são 7 unidades. Então, assim, a primeira pergunta na verdade, até um pouco de elogio também. Tocou, virou ouro, né? Toca, vira ouro. Mas como foi esse seu processo do Açaíce, dessa expansão, né? Porque é um case. Conta pra gente. Eu nem defendo isso. Eu sempre costumo falar que, meu irmão, se já é um caso de sucesso, não sei, mas semeando eu tô todos os dias. Sim, claro. Todos os dias. Plantei muito e continuo semeando. Eu ainda acredito muito que venha realmente a se tornar. Eu hoje ainda não enxergo. Assim como eu prefiro continuar trabalhando, semeando dia após dia. Mas aí é onde entra a questão do Bruno e do Guilherme. Sim. Bruno é um cara que ele fica muito agoniado. Essa parada de ficar em casa pra ele, meu irmão. Não deu, né? É uma loucura. Empreendedor nato também, né? Também. Bruno tem muito isso. E aí Bruno diariamente saía pra pedalar, pra correr na rua. E aí todo o retorno dele pra casa, eu tava lá na loja, dentro da loja, eu via a cabecinha dele aparecendo lá embaixo. Aí ele ficava pedindo açaí e tal. E aí a gente foi construindo uma amizade bacana. E aí eu compartilhava muito com ele, porque ele sempre estava por lá. Sim. Era um consumidor diário, assim, sabe? Era um cliente mesmo. É um amigo, um cliente que virou amigo e que virou sócio. Exatamente. Caramba. Exatamente. E aí foi justamente quando ele junto com o Guilherme, a gente passou um bom tempo nessa paquera, nesse sentido aí, mas que ele veio com a proposta de levar o Açaíce para a Zona Norte.
Entendi. Só existia o açaí daqui de Boa Viagem. Certo. E aí foi quando ele falou, pô, eu vou procurar um ponto, vou fazer acontecer e tal. E aí a gente conversou muito, formatou um modelo bacana. E aí foi quando surgiu o açaí do Espinheiro. Que massa. Né? E aí logo que surgiu do Espinheiro, a gente já surgiu uma oportunidade pra gente em Piedade. Sim. Na verdade em Candeias. Certo. Surgiu em Candeias. E aí, meu irmão, foi muito rápido assim. Porém, justamente por ser uma operação muito enxuta, é muito fácil de startar também, certo. E Bruno, ele já tem essa expertise com construção, ele já mexeu com obra e tal. Massa. Então ele tem muito contato, muito conhecimento. Me lembrei agora do Fome de Poder. Sim. Porque o negócio do McDonald's é a construção também, né? Exatamente, meu irmão. Então, assim, a arquiteta do açaí só existiu para a primeira unidade. As outras foi tudo Bruno e coisa da cabeça da gente, do que a gente via, da formatação que funcionaria. Certo. E aí a gente startou muito rápido e aí ficaram 2 lojas, Espinheiro e Piedade, e eu em Boa Viagem, e a gente sentou, conversou, e aí eles 2 viraram sócios da marca, estamos aí até hoje. Graças a Deus, relacionamento muito bacana entre a gente. Saudável, né? Saudável, definido o que é de cada um, de funções, Sim. Enfim. É um segredo também, né, para uma sociedade, né? Você ter cada exatamente, um com a sua exatamente. A sociedade ela precisa. Eu tinha tido experiências não tão boas com a sociedade e se você for conversar com alguém, vão te falar não entra em sociedade, não faz sociedade. Mas no caso da gente. É a sua primeira? Tirando a do seu pai. Foi a sua primeira sociedade após? Tive outras. Certo. Tive outras em outros negócios que não aconteceram. Certo. Justamente por isso, por eu me entregar tanto, eu sempre ficava com isso na minha cabeça de que, meu irmão, não tem como ser meio a meio se eu tô 100% no negócio. Certo, entendo. Eu sempre tive isso. Eu sempre fui 100%. E com os meninos tem funcionado muito bem. Eles respeitam muito o meu espaço dentro da história do açaí. Certo. E da a criação, né? Exatamente. E a expansão em si veio muito da força deles, assim, de estar com eles, né, no caso. Eles têm nos ajudado muito aí nesse crescimento. O Açaíce é uma franquia já? Já estamos formatados, o Açaíce hoje é uma rede de lojas. Certo. E a gente já está formatado para franquear. É por isso que você falou sobre duplicar, né? Duplicável, Exatamente. No caso. Então, na minha cabeça já deve ter um pensamento, no mínimo um pensamento, né? Exato. A gente passou por uma consultoria de mais de 6 meses. Teve um custo considerável. Uma consultoria focada em franchising. Exatamente. Certo. E hoje a gente é validado para franquear. Inclusive tem algumas engatilhadas aí. Tem gente com contrato na mão. Brasil ou Nordeste? É uma São Paulo e uma aqui em Recife. Certo. Recife. Tá espalhando pelo país já, né? O que é bom tem que espalhar, né? Mas justamente por esse modelo de formatação da gente, a gente acredita que para se escalar da forma com que a gente já está formatado, tende a funcionar mais rápido, sabe? Show. Vê que coisa interessante, né? Você pensou lá atrás em fazer um negócio enxuto, duplicável, né? Exato. Nem sei se você estava com pensamento de franquia naquele momento. Mas, de qualquer forma, isso favoreceu também, né? Sim. Fora outros fatores, né? Que a consultoria deve ter encontrado ali Exato, as oportunidades, né? Exato. Eles abrem a cabeça da gente em muitas coisas. E a gente tem procurado diariamente se profissionalizar cada vez mais em todos os segmentos, em todas as operações. Como eu disse, a equipe hoje está muito redondinha. A gente tá... Então, assim, não tem como você ter um negócio muito bom com pessoas que não lhe ajudem, né? Que não verdade. estejam Tem que estar ali envolvidas. Exatamente. Envolvidas, então a gente tem um time hoje bem comprometido com esse crescimento, com tudo isso. Show de bola. Eu vou dar um tempinho pro Diego comer mais um pouquinho de carne antes que esfrie, né? Não vou te dar aquela comidinha na carne e tudo. Você que ainda não se inscreveu no canal, chegou aqui, né? De paraquedas, talvez.
Tomara que sim, porque se chegou de paraquedas é porque foi fisgado na busca, nos vídeos recomendados, né? Tá rolando a recomendação. Então, tomara que tenha sido de paraquedas mesmo, né? Ou se chegou também indicado por alguém, então seja bem-vindo. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, né? Comenta aqui, interage com os convidados, né, com as pessoas. As outras entrevistas com a Taliane, com o Mauro Shampoo, com o Kedney, as pessoas comentaram lá, mandaram seus recados, né, seus alôs para os nossos convidados, né? Sim. Então, é bacana. A gente ainda faz o podcast, que não é um podcast, gravado, mas a gente interage com vocês ali no chat e tudo, nos comentários. Então interage com a gente, engaje, que são números interessantes, né? A gente precisa disso, precisa a gente precisa engajar, que né? vocês façam isso. A gente precisa ativar o sininho para quando tiver novidade, lá, né? Compartilha, chama um amigo, xinga a gente. Faz tem um qualquer botãozinho negócio do aí. Dislike também. Se quiser dar um dislike, eu não recomendo não. Eu também não. Mas quiser, se... é engajamento também, sabe? Tudo é número. Tudo é número. Mas assim, além daqui no YouTube, a gente tá no Instagram também, @só não é um podcast. Tá passando aí embaixo aí, né? O arroba da gente. Então siga a gente nas redes sociais também, dá um alô lá pra gente, tal. Tá lá o arroba do Zé Paulo, o arroba do Eric, do Kalel também. O Kalel ele não aparece aqui muito não, mas ele tá aqui, viu? Aí pode mandar um alô lá pra ele também lá, comentar lá nas fotos dele também, Mr. Monteroyos, tá certo? Gostaria de mais uma vez agradecer ao Parrilla 8187, nosso parceiro, família, né, da gente, abriu as portas para esse projeto. Então, se você gosta de comer uma carne como estamos fazendo aqui, de primeiríssima qualidade, é um parrilla, porque tem 2 L's, parrilla, tá vendo que o portunhol tá em dia? É parrilla. Tá fazendo Duolingo, né? É demais. Formado em Duolingo. Venha pra cá, Rua Gaspar Regueira Costa, número 200, em Boa Viagem, próximo ao Santos Dumont. É um lugar bacana, lugar familiar, tá certo? Venha com a sua família, venha com o seu namorado, sua namorada. Venha curtir uma programação musical muito boa de sexta, sábado e domingo. Domingo tem uma feijoada aqui, viu? Domingo tem uma feijoada a partir das 3 da tarde. E domingo é bênção do cavaco, né? Domingo esse final de semana não, né? Não esse foi, final né? de semana não. Alterna, né? Tem dia que ele procura, entra no Parrilla lá, dá uma olhada. No Instagram, dá uma olhada no Instagram. Tem dia que ele tá na sexta, tem dia que ele tá no sábado, tem dia que ele tá no domingo. Na verdade, as atrações musicais são Banda BKS, Banda Samba Prime e Benção do Cavaco. Aí, dá uma olhadinha no Instagram, por quê? Porque às vezes o Benção tá na sexta, o Samba Prime tá no sábado, o BKS no domingo, e às vezes troca. Vai muito da agenda dos caras, né? Eles se organizam lá. Exato, precisa sempre levar em consideração, porque os caras estão estourados, também, aí tem que fazer. Também. Então, se você quiser vir por conta da banda também, dá uma chegadinha na rede social dos caras, né? Samba Prime, Benção do Cavaco e Grupo BKS. BKS, não é BTS não, é BKS. BTS é dos meninos lá da Coreia lá, certo? E Diego, passado não, né? O que ainda é teu presente e tudo mais. Você falou agora da Açaíce e tudo. E como foi que você chegou na Play Pizza? A gente, com a Açaíce, a gente começou a participar de muitos eventos. Certo. Eventos relacionados a esporte. Sim, né? sim. Então, eventos esportivos de crossfit, sim. de beach tennis, que está muito em alta também. Sim. Acontece quase que semanalmente eventos de beach tennis. E aí a gente começou a estar muito presente nesses eventos com o Açaíce. Sendo que aí também acabaram surgindo alguns eventos de show, né? Sim. E aí a gente via que não performava bem para o açaí, não funcionava bem, sabe? Uhum. A gente participou de muitos eventos do Grupo BG aqui. Certo. Recentemente a gente participou também do evento do pessoal do Cavalheira. Então, assim... Certo. A gente tava com gente grande, assim, né? Com Sim. eventos bacanas, evento referência aqui na região. E a gente sentia que talvez não performasse tão bem o açaí quando estava relacionado à bebida. Sim, verdade. E aí a gente tinha isso em mente de que talvez algo mais voltado para fast food, assim,
funcionasse bem, performasse bem. Uhum. E aí, nesse meio tempo aí, apareceu uma oportunidade na própria galeria do Açaíce, Certo. que hoje está o Açaíce, de Boa Viagem, uma loja. Disponibilizou lá na área que precisava ser alimentação. Sim. E aí o dono da galeria pegou e ligou: Diegão, a preferência é sua porque é ao lado do Açaíce, se você quiser expandir. Falei: rapaz, expandir eu não quero não, mas tem um negócio na cabeça aí que pode dar certo. E aí a gente tirou do papel. Com os mesmos sócios. Com o Bruno. Certo, com o Bruno. Foi. E aí, Bruno é muito assim também. Bruno. Tão corajoso quanto, exatamente, né? O sangue que corre é muito parecido. E isso às vezes é até um problema, velho. Porque nunca tem um não, vamos não. Sempre vamos, né? Mas deu certo pra caramba. A gente conseguiu formatar uma marca legal. A Play Pizza ficou uma marca muito bacana. Sim, sim. Que aí a gente acaba conseguindo participar de eventos esportivos e também de show também, sim, né? Sim, é verdade. Exatamente. Então, assim, o mercado é muito bacana. A gente conseguiu fazer algo bem enxuto também. Então, assim, tá funcionando muito bacana, né? Que massa. A gente fez algo bem legal com ela. Pretensões para expandir também? A ideia é que sim. É porque hoje, na verdade, a gente está muito mergulhado no Açaíce. Sim, A gente depositou sim. muita energia. Sim. O Açaíce vive um momento bacana de possibilidade de expansão, de possibilidade de franquia. Então a gente está muito mergulhado. Porém, a Play ela performa bem, até sem a gente precisar estar tão de dentro. Sabe? Sim. A gente tem uma equipe bacana. E ela roda bem. E aí, mas a ideia é que sim. A gente imagina muito a Play ela operando em muitos eventos também. Sim. É algo que a gente imagina. Ela tem essa característica móvel. Exatamente. Né? A gente tem tanto o forno da loja como já tem o forno de eventos. Uau. Então, assim, a gente faz a nossa massa bacana, bem fininha, crocante. É bem legal. Food truck? Não. Não, é um espaço, né? Exatamente, é na própria galeria. Certo. E... Mas nos eventos também é no espaço fornecido pelo evento, Exato. Tá, certo, O evento precisa ter essa estrutura de prato de alimentação. Sim, a gente sim. não tem o truque não, né? Uhum. E aí a gente tem uma parada bacana que a gente trabalha com um quarto de pizza. Tanto Sim. na loja como nos eventos, na verdade, a gente vai muito com um quarto de pizza. Certo. Que equivale a 2 fatias. 2 fatias, isso. Então, assim, fica um lanche muito bacana. Acabou que deu super certo estar ao lado do Açaíce, porque o Açaíce até então é só açaí. Isso, Né? Então, isso. acaba que Não concorre, né? não concorre e acaba agregando mais, né? É verdade. Agregou na estrutura, na galeria, Uhum. como também Uma marca agregou a outra. um agregou né? ao outro, exatamente. Justamente por isso. Por dar essa possibilidade de você sozinho poder comer 2 quartos de pizza. Sim, é verdade. Sem precisar pedir uma pizza inteira, sabe? É um Tem muito formato- americano, né? O americano tem esse lance da pizza, de você comprar uma fatia, 2. Exatamente. Meu irmão, minhas grandes referências sempre são... Vem de lá, né? Sempre vem de fora. Porque cara. eles são mestres nesses negócios reduzidos, Exatamente. duplicáveis, Exatamente. né? Fast food, né? Aquele lance que Isso. o cara não tem tempo pra parar e ele passa lá, pega. Exatamente. Eles são mestres nisso. Exatamente. Tanto o Açaíce como a Play Pizza foram nessa formatação baseada nos cases lá de fora, né? Que é muito, assim, coisa enxuta, pequenininha e tal. Então, eles nasceram com essas referências, né? De empresas, de marcas dos Estados Unidos. Enfim, justamente por isso. Pela facilidade de escalar. A operação é uma operação fácil, você consegue trabalhar fácil, você consegue Exatamente. reproduzir fácil. São menos né? insumos, Consegue menos focar estoque, também mais na questão da gestão da Exato, marca em da si. experiência do cliente Isso. fica mais fácil. Isso, você Você consegue controlar focar isso. com a operação reduzida, né? E
Você falou muito sobre a questão de mentor, né? Você tem Sim. um mentor. O mentor, ele é um dos seus sócios ou não? Não. É outra figura, né? É uma figura que fez parte no iniciozinho de tudo. Do Açaíce. Exato. Porque, na verdade, um pouco mais da minha vida empreendedora assim mesmo, né? Porque antes do Açaí, antes da BMF, eu já tinha esse contato com ele. Uhum. E ele sempre foi uma referência, sempre me ajudou. Ele é um grande case de sucesso em relação à franchise. Certo. Ele hoje no Brasil, a nível Brasil. E ele é daqui de Recife. Recentemente ele foi morar em São Paulo. Mas eu sempre compartilhei muita coisa com ele. Ele sempre deu muitos toques. E assim, o que ele defende justamente já era minha crença. Sim. Né? Que é a questão disso, que eu bato tanto de se escalar o negócio. Certo. Ele precisa ser escalável. Né? Então, assim, ele sempre me ajudou muito nisso. E aí, recentemente, esse ano, a gente participou durante 3 meses de uma mentoria com ele. Né? Aí participou eu e meus sócios. Nós participamos de uma mentoria que era justamente de como acelerar, de alavancar o seu negócio e tal. Então, foram 3 meses mergulhados, ali. assim, Sim. Foi muito bacana. Ô Diego, conta do teu ponto de vista a importância de se ter um mentor, né? Porque é aquela velha história. O mentor, eu costumo colocar muito parecido com a questão da arte marcial, né? O mentor, o mestre, né? Porque o mestre, ele recebe ali o seu pupilo, ele vem bruto, diamante bruto, tal. Por exemplo, tem a força, né? Tem a destreza e tudo. Mas falta, né, algumas coisas para poder se construir, se tornar um bom artista marcial. Tô puxando pro oriental. Dando um exemplo. Isso, dando um exemplo. E aí, Diego, é importante porque tem muita gente que está assistindo que vai se inspirar na tua história, certo? E eu queria que vocês tentassem explicar do seu jeito, das suas palavras, com base na sua experiência, a importância de se ter um mentor. Como foi que você chegou no seu mentor? E o quão é importante esse teu relacionamento com ele, o que ele traz para você de construção. Você tem seu talento nato você já tem sua coragem, que é de você, mas com certeza com a mentoria, Exato. tua mente deu uma expandida, né? Conta pra gente. Mano, eu defendo muito isso. Entretanto, a gente vive num momento onde muita gente, principalmente com o crescimento da internet, onde muita gente se diz ser especialista. Sim. Irmão, a quantidade de patrocinado, de coisa que aparece, de especialista, de eu lhe dou resultado, sendo que muitas vezes é gente que nunca construiu nada, mas se diz especialista de algo, né? Então, assim, tem muita gente que se diz especialista em tráfego, meu irmão, é um negócio... E a minha relação com o Rafael, que é Rafa Matos, vinha de antes, né? Eu não tinha nem negócio, na verdade, por ele já ter expertise, né? Então, assim, eu indico muito, é importante demais, na verdade, eu acho que é imprescindível, você precisa ter um mentor, precisa ter alguém que... Pô, se você tem um barco, você não sabe para onde vai direcionar a sua vela, meu irmão, você vai sem saber para onde vai. Exato. Ou pode até não ir para canto nenhum. Exatamente, não vai para canto nenhum, enfim. Você precisa desse direcionamento, velho. Muitas vezes, seja em algum curso, alguma coisa, um insightzinho que você recebe já vira a chave do seu negócio. Exato. E Rafael, ele foi um cara que ele teve a vida inteira dele dentro do segmento de alimentação. Ele participou de todo o processo de duplicação e tal do negócio da família, que é o Camarada Camarão. Certo. Então, assim, é muito conhecido. Hoje tem Sim. mais de 20 unidades no Brasil. Sim. Acho que até o final do ano vai bater 30 unidades. Então, assim, eles estão em tremendo crescimento. Sim. Sendo que o Camarada Camarão não é de hoje, já é algo que tem é uma marca... bastante tempo, exatamente. E Rafael, propriamente, ele construiu a marca dele, né? Ele tem várias empresas que deram resultado, né? E a expertise dele no ramo de alimentação e principalmente o foco dele em franquias, em trabalhar com franquias, em ter franquias, enfim, em escalar o negócio, ele sempre deu muitos insights que fizeram muito sentido para mim, né? Até que a gente participou
da mentoria dele, meu irmão, foi engraçado porque foram 12 encontros presenciais. E desses 12 encontros, na primeira a gente já saiu dizendo, meu irmão, valeu já o dinheiro. Já foi pago, valeu demais e tal. Porque a gente sempre saía com uma tarefa de casa. Certo. Meu irmão, a gente já saía, terminava um dia de mentoria, já ia se reunia. Então, assim, mesmo, o fato da mentoria com ele, meu irmão, mudou a chave da gente em diversos outros aspectos, sabe? Sim, a gente sim. começou a criar rotinas, começou a documentar tudo. Até porque você não é só o homem trabalho, né? Você Exatamente. também tem outros aspectos Exatamente. que influenciam no trabalho. E eu acredito que com a chegada de Bruno e Guilherme virou muito minha chave, porque eu sempre fui um cara que na minha cabeça o negócio funcionava quando eu estava dentro. Certo. Né? Sendo que, meu irmão, o negócio cresce quando você sai do negócio. Exato. Quando você começa a pensar mais de forma estratégica, né? Isso. Porque se você tiver 24 horas dentro do seu negócio, quem é que está pensando no seu negócio? Verdade. Então, assim, a questão de Bruno e Guilherme viraram muito minha chave nesse sentido, porque eu comecei às vezes, eu estava com eles, aí, tanto Bruno como Guilherme, não, beleza, eu vou dar um treino, vou sair, vou treinar, vou resolver não sei o quê, vou jantar. E eu ficava olhando, caramba, a loja tá aberta, velho. E aí eles iam e eu ficava... Eu vou deixar lá. Eu sou errado, tô fazendo errado, não é possível. Enfim, aí até o momento que eu comecei a entender isso, né? De, meu irmão, deixa eu ver se o negócio funciona aqui, Vou ali olhando de rapidinho, longe. vou no banheiro rapidinho. Você olhando de longe, aumenta seu campo de visão, né? Total, meu irmão, você a enxerga de chave forma diferente. virou completamente. O negócio em si, a chave foi virada por isso. Quando eu passei a pensar de forma estratégica, certo, exatamente. Certo. A planejar, a fazer as coisas. Então, assim, essa mentoria, por mais recente que tenha sido, né, a gente participou esse ano, meu irmão, fez com que a gente documentasse tudo, com que a gente tivesse nossas metas coladas na parede. Enfim, a gente tem... muitas vezes a gente tinha com um negócio com funcionário, a gente falava, e não, mas a gente fala muito e mesmo assim eles ainda fazem. Aí, meu irmão, mas tá escrito. Tá lá para ele ver, o óbvio precisa ser dito também. A gente, pode crer. Aí começou a documentar, então assim... Tanto o escritório da gente é colado com as metas, com os nossos próximos passos, com as tarefas, como na loja, cheio de papel colado, tanto com as receitas, como deve ser feito a preparação dos açaís, como também as regras não negociáveis, que é justamente o que não pode. Certo. É o óbvio, não pode ir de sandália. Né? Meu irmão, mas está escrito agora, está lá para ser visto. Uhum. E a gente viu que isso realmente melhorou, sabe? Porque, meu irmão... muitas vezes a sua forma de tratar com o seu sócio é completamente o entendimento de um funcionário que seja é diferente. Uhum. Você tem que padronizar, né? Querendo ou não, tudo tem que estar padronizado. A gente usa o padrão do uniforme, mas às vezes se você não realmente está ali, você tem que usar o uniforme, o cara talvez não use uma receita. Exatamente. Às vezes o cara não tem que colocar aquele X ali daquele produto. Sim, mas exatamente. às vezes se não tiver padronizado, o cara não faz. Essa questão do padrão, não falo nem só da questão da farda, da vestimenta, mas o padrão de processo, de preparo, essas coisas. Isso é de administração, né? A gente dá isso na faculdade de administração, exatamente. Né? Você tem essa questão. E então, Diego, matou a charada, a questão da mentoria. Quando a gente chega, eu costumo dizer que mentoria também é um trabalho psicológico, certo? Quando a gente chega numa mentoria, você vem com crenças passadas, né? Bloqueios, né? Que a psicologia chama, eu estou me esquecendo agora, mas a psicologia chama de crenças deturpadas, uma coisa assim. Valores que você tem lá de trás. E para você aceitar o que o mentor falou? Exato. Né? No meu caso, foi mais fácil. Específico, foi porque eu já fui com a mente aberta. Certo. E eu tenho isso em mim que, meu irmão, não sei se isso faz parte da minha personalidade, mas eu tenho uma facilidade muito grande de virar a chave, sabe? Assim, certo. Eu consigo, meu irmão, é isso, a partir de agora eu vou começar a fazer isso e tal, eu consigo me desapegar e virar a chave rápido, sabe? Então, assim, com essa mentoria em si, eu não tive esse trabalho porque eu fui sem bloqueio nenhum. Certo. Eu fui para absorver mesmo. Foi preparado para isso. Exato. Né? E
desde sempre, eu sempre escutei muito podcasts, Sim. sempre relacionado a Empreendedorismo. empreendedorismo. Sempre, Certo, absolutamente. certo. Sempre, minha playlist sempre foi relacionada a empreendedorismo, a histórias. Eu tenho alguns mentores que eu Que não nem conheço. sabem que nem são seus sabem, mentores, né? Mas Felipe Tito, Caio Carneiro, Joel Sim. J, todos esses caras. E hoje, próprio Rafael, né, que eu usei como exemplo, hoje ele está no meio deles. Certo, Sabe? Então, certo. assim, as minhas referências também eram referências dele, sabe? Então, eu fui muito aberto para poder receber todo esse E seus conteúdo. sócios? Seus sócios foram abertos também assim? O Bruno um pouco menos. pouco Guilherme menos, um pouco mais, Porque Bruno tem muito essa mesma percepção que eu de que muita gente se diz especialista. Sim, sabe, sim, meu irmão? Um pezinho Isso- atrás, né? Isso é muito fogo. É bom que dá um Porque você não equilíbrio nas sabe- coisas, né? exatamente. Dá um Você equilíbrio, não sabe né? o que é que o cara construiu para poder o cara tá dizendo que seu caminho tem que ser esse aqui, se nem ele teve resultado nisso. Então, assim, o conselho que eu dou é esse. De que você precisa ter esse relacionamento com quem vai ser seu mentor. Você precisa... Sim. O cara precisa... Você precisa ter nele a referência. Tipo, eu quero chegar... Onde ele tá, tá, né? Exatamente. Pra um poder cara ouvir eu o que ele vai exatamente. falar, né? Precisa ter a mesma Linha de conexão. Boa, exatamente. diretor. O diretor tá ligado, tá antenado, A diretor, palavra viu? tenha fugido, mas você E ele precisa também é dessa empreendedor, né? Ele Ele é também empreendedor tem a também. veia dele de empreendedorismo, já fez um bocado de coisa. Já conexão. Empreendedor não faz uma coisa só, não. faz várias, é verdade. E aí você açaíce, pizza, Play Pizza, né? Isso. E tudo criado. Foi. Aí você chegou no Dom Black. Como? Foi. Porque o Dom Black já existe, né? Já existe. Vai fazer agora acho que 9 anos. Certo. São diversas lojas aí espalhadas. A gente está abrindo agora. A próxima vai ser no Chile. Uau. Eu conheci o Walter, Sim. que é o Dom Black. Ele é o próprio Dom Black, né? Exatamente, ele é o Black, no caso. Certo. Porque a ideia do Dom Black surgiu quando ele morava na Argentina. E aí, ele tinha esse desejo, e aí ele tinha vários amigos, e aí ele prometeu para os amigos, assim que eu voltar para o Brasil, eu vou abrir uma hamburgueria em Recife, e os hambúrgueres vão se chamar o nome de vocês. Eram 8 amigos, e ele era o Black. Certo. Ele era conhecido como Negão, né? Sim. E aí, ele voltou e criou o Dom Peixoto, o Dom Coriolo, cara, foram os amigos dele. Né? Uhum. Então, assim, já tem 9 anos aí de estrada, e eu conheci ele em Piedade, na unidade que ele tinha em Piedade, por acaso procurando um ponto pro açaíce. Certo. Eu fui bater lá e olhando, meu irmão, aí ele é muito... Eu me vejo muito assim também nele, tratando-se dele para operação, sabe? Sim. Ele mergulha muito, meu irmão. No dia que eu conheci ele, tava ele sozinho, uma loja fechada, e ele limpando tudo lá dentro. E aí eu olhando, aí ele... a gente perguntou sobre um imóvel, e aí ele disse, pô, é o quê? Aí eu peguei e falei, ele falou, aí ele olhou pra dentro do Dom Black, aí ele fez, aqui não cabe não, teu açaí? Aí eu falei, meu irmão, cabe. Sendo que isso era no meio da pandemia, então ele sofreu muito, essa loja dele de Piedade era uma loja referência, era muito grande. Na Bernardo, né? Exatamente. Quase na beira da ponto, praia, né? lembro do Não, ponto. lá é Ali grandão. foi muito impactado pela pandemia. As lojas em si do Dom Black, elas foram muito impactadas pela pandemia, porque o Dom Black sempre foi muito forte no presencial também, Isso, na a experiência no lá local. dentro, né? E a partir do momento que a pandemia vem, Puta tira merda. muito isso e é muita energia para você Isso. poder voltar. Sendo que muita energia em uma loja, ok, mas muita energia em várias, meu irmão. Às vezes a sua energia para dividir todas, você precisa consegue. estar com muita gente, Então, conheci ele e de lá foi que começou, a gente trocou o telefone, aí ele ainda chamou, a gente bebeu uma água, eu conversei muito com ele lá, e até então não deu match, né? E aí depois de pouco mais de um ano, aí ele fez, cara, de Piedade não sei se vai rolar, mas o que você acha de ir para Noronha? Eu
falei, meu irmão, Noronha pra mim já era o troféu, já era... Eu achava que eu ia rodar o Brasil Pra chegar lá, pra né? chegar em Noronha. Aí eu falei, meu irmão, aí eu começar realizando pelo meu sonho já. Sim. Dando o passo já pelo sonho. Aí ele falou, vamos lá, vamos sentar. E aí a gente sentou e aí startou o Açaí Sem Noronha. Certo. A operação do Açaí Sem Noronha, ela funciona dentro da operação do Dom Black. Uau. Tá? Na Praça Flamboyantes. Meu irmão, eu ouso dizer que é uma das melhores lojas, restaurantes que tem em Noronha, porque, meu irmão, localização, estrutura, experiência. Ele sempre investiu no visual e na experiência, exatamente. né? Ele tem os containers. Eu achava muito massa justamente isso, o lance do container, que eu Lá acho que foi uma atrás das foi- primeiras, Isso. paradas de Exatamente. container foi a dele. Exatamente. Achei Meu muito irmão, massa. eu lá de Noronha é fora de série. É muito bonito, é um deckzão, as luzes, né, que ele tem essa parada das luzes Isso, verdes e isso. tal. Meu irmão, é muito bonito. Aí, enfim, o Açaí está lá. Né? Tá juntinho do Dom Black. lá. Exatamente. E aí isso fez com que a gente se conectasse ainda mais, né? E aí, atrelado a isso, a gente iniciou em Setúbal. Certo. O Dom Black ele abriu em Setúbal e a gente já foi junto. Também Certo. numa galeria muito bacana ali em Setúbal, na Baltazar Passos, no finalzinho da Sais Souza. Sim, sim. Muito bacana ter um deckzão, porque a gente acredita muito que a vibe é muito parecida. Sim, sabe? A sim, vibe sim. dele, tanto estrutural como de hambúrguer, Sim. casa muito com açaí. E esse casamento acontece muito pela facilidade do açaí. Sim, né? Pela sim, forma sim. da gente ser só açaí, faz com que aconteça aí. Abra muitas portas Exatamente, nesse desse sentido, match. né? E aí com parceiros que comprem a ideia do negócio, fica mais fácil. E aí a gente conversa muito, a gente compartilha muitas coisas. E aí foi quando surgiu o Dom Black e Higienópolis. Sim. E aí a gente conversando, mas a ideia inicialmente não era propriamente levar o açaí para o Dom Black, sabe? Sim, sim. A gente queria ver queria entender meio que como era o mercado e tal. E aí a gente conversou muito aqui, foram muitos encontros, muita coisa, até que ele fez o convite, ele falou, vamos lá, para vocês verem lá como é o Dom Black e tal, não sei o quê. E aí foi quando a gente viu toda a operação. A casa de Higienópolis, ela já existia, Sim, sim. tá? É uma casa que também foi impactada, ela foi uma casa que nasceu na pandemia. Enfim, é uma casa muito bonita, muito bem localizada, é de esquina. O bairro de Higienópolis é um bairro nobre Sim, em São sim. Paulo. Fica muito próximo da Marquense, Isso. que a gente no início conversou. É uma faculdade, meu irmão, é um bairro. É um bairro, é É um gigantesco. bairro, se não for uma cidade, Gigantesco. é velho. gigantesco e fica muito próximo. Então a gente acredita muito, tanto na marca Dom Black, meu irmão. Sim, claro. Eu empreendo há pouco tempo, entre aspas, assim, mas, meu irmão, não é qualquer negócio aqui que você consegue ter tanto Isso. tempo, não. É verdade. Então, assim, Dom Black é uma marca respeitada, conceituada, que já existe há 9 anos. Sim. Então, assim, meu irmão, pra ter esse tempo, Todas as prerrogativas, na verdade, ele veio, não precisou nem muito namorar, né? Ele trouxe a ideia, trouxe a ideia você já já pronta, conhecia a ideia, né? Exatamente. E a gente já compartilha muita coisa. O Walter Sim, já é um sim, cara... sim. Walter aqui tem sócio Paulinho também, que, meu irmão, Uhum. sangue bom pra caramba. A gente aprende muito com eles. E aí, então, assim, já existia essa conexão. Sabe? Ele falou, pô, vamos lá fazer a casa. Aí a gente foi, viajou eu e Bruno. No Nega Fogo também, né? Os caras nem gostam dessas coisas. Bruno falou, vamos. Vamos. A gente foi. E aí a gente se tornou sócio da casa de Higienópolis. Já fez mudanças bem consideráveis lá. Sabe? A gente vai implementar agora o almoço também no Dom Black legal. lá. Enfim, Tem muito escritório naquela região também. muito. Porque você tá próximo da Angélica, Exato. né? Você tá próximo daquela Augusta. da Augusta, você tá próximo Exato. da Augusta, próximo do Mackenzie também, que tem Exato. muita gente trabalhando lá Exatamente, também. Exatamente. Pô, realmente, cara. Tá próximo do shopping também. Tá também, Próximo de exatamente. Higienópolis. É. É bem, Muito bom. Bem no miolo ali, é muito bem localizada. E a casa é linda, meu irmão. A casa é linda. A gente já deu uns ajustes, sabe? Era uma casa que precisava dessa energia, de botar essa energia, como eu falei.
muitas vezes o Walter daqui tocando 4, 5 aqui para tocar lá, para botar energia lá. E aí a gente tá botando essa energia lá também. Enfim, a gente acredita muito na marca, na casa e enfim. Dom Black vai nova. começar a ter um tiquinho de açaí. Então toque de açaí, né? Exatamente. A gente é bem dedicado, a gente procura fazer sempre bem feito, a gente se preocupa muito com a experiência do cliente. Sim. Então a gente acredita muito que vai funcionar bem aí. Uma casa que já tem um resultado bacana. Sim. E o mercado de São Paulo, velho, é gigante, né? Gigante. Você vai juntar um cara que tem uma marca há 9 anos, certo? Bem consolidado e tal, tá juntando com uma galera que levantou 7 lojas em 3 anos. Tá ligado? Assim, tem tudo pra dar certo. Exato. Tem tudo pra dar certo. Não só por conta desses feitos, mas por tudo que você falou aqui até agora. Exato. Porque ter um produto bom já é uma obrigação. Exato. Você ter um produto bom é obrigação. Isso. Então vai muito da gestão, de como você faz. Erros e problemas vão existir. O cliente sabe disso. O cliente sabe que você vai errar. Mas ele quer ver como que você vai lidar com isso. Né? Então, meu irmão, o produto já existe, é saber fazer, é entender o mercado, é entender como funcionam os concorrentes. Você precisa estar sempre por dentro de como o teu concorrente está fazendo para poder pegar o que dá certo, o que vai funcionar. Sim. E aí eu acho que a fórmula é mais ou menos essa. A gente tem... Se é o certo, eu sempre costumo falar, meu irmão, se for uma decisão certa, só o tempo vai dizer. Mas a intenção foi a melhor. Sim. Então, o segredo dos caras tá na disposição, meu irmão. Os caras parceiro. são dispostos. Não se auto-sabota, né? Irmão, tu pode ter o melhor produto do mundo, mas se tu não tiver a disposição de pegar teu produto e ir pra rua vender, velho, ele não se vende não, isso mesmo. Exatamente. Ele não se vende não, o segredo tá na disposição. É isso aí. Exatamente. E olha, gostou da aula? Gostou da aula? Tá maluco? Daqui a pouco, quando terminar aqui, a gente vai trocar uma ideia. Que eu acho que a gente tá precisando de alguma coisa desse tipo aí. Inclusive, avisa pro Walter, né? Se quiser vir pra cá, as portas estão abertas. Vai ser muito legal trocar essa bola. Vai ser muito legal trocar essa bola com ele. E assim. Pode botar na pauta aí, ele é massa. Vamos atrás dele também. Vamos nessa. E vamos fazer assim, vamos atrás, vamos vender o nosso produto também. Não. Também, a gente tem que se encaixar nesse negócio de algum jeito. Vender também o nosso produto. Cara, a gente fica... Eu costumo falar que isso aqui é tudo, só não é um podcast, porque a gente aprende muito também, mano. Além da nossa aula que a gente teve aqui hoje, a gente teve outras pessoas, no caso... Mauro Shampoo deu uma aula aqui, mano, de superação, tá ligado? Sim. Que a gente só vê a resenha, né? Só vê a brincadeira, mas, pô, o cara tem uma história, mano. O cara tentou correr atrás de bola também, tá ligado? Sim. A gente teve a Taliane, que é a Taliane, como você mesmo disse, ela é safa, ela é esperta, ela é inteligente pra caramba, entendeu? Outra pessoa que cresceu pra caramba na vida, né, cara? Até resiliente também, tá entendendo? O Kedney é o cara que também é resiliente, porque ele virou a chave da vida dele, né? Ele trabalhava com eventos e tudo, aí virou comediante. Então, assim, nesses 4 episódios que a gente tá, né? Isso. Aqui no... Kalel, acho que pode confirmar, pode concordar com a gente aprendeu pra caceta, mano. A gente aprendeu pra caramba, não foi? Tem aprendido, né? Tem aprendido que realmente, bicho, é a história das pessoas, a gente que convive assim, às vezes é vizinho, passa, cumprimenta e tal, mas não sabe realmente a história. Exato. E aqui a gente consegue realmente saber a história de cada convidado que está vindo aqui. E o que é massa é isso, a gente consegue aprender com a vivência de cada um. Querendo ou não, já é uma mentoria. A gente tem uma mentoria aqui toda semana com um convidado diferente e isso é do caramba, velho. Isso é muito massa. Verdade. Por isso eu queria agradecer, meu. Agradecer eu que agradeço, meu irmão. A presença. Porque, meu irmão, se você for usar como referência só o que a galera posta, aí, Pois meu irmão, é melhor trocar uma ideia, né? Melhor bater um papo, pra saber né? quem é de verdade e quem é de mentira. É muito ralado, mas é isso, velho. Eu acho que a grande questão é essa, eu me enquadro muito nisso na questão de disposição. Meu irmão, não tenho nem tempo para lamentar, velho. Estabilidade não existe, isso eu falo muito, compartilho muito com minha esposa. Minha esposa tem, acho que
Então posso até falar besteira, mas acho que ela tem uns 12 anos já de empresa. Uau. Então, assim, ela tem... Mas eu sempre digo isso pra ela. Falei, cara, não existe estabilidade. Não. É hoje, não é amanhã. Não Exato. sabe, velho. Não sabe. Isso é pra Tem que absolutamente estar tudo. sempre preparado pra lutar. É. Exato, meu irmão. Pra empreender é difícil demais. Mas, meu irmão, quando você tem essa sua crença, velho, É. o negócio acontece. Você faz acontecer. E é isso aí. O que mais, eu acho que um impeditivo muito pra galera que pensa em empreender, mas não empreende, é o medo. Eu acho que a galera tem muito mais medo do que realmente pouca disposição. Sim. Que o medo é realmente você se tornar Trava. empreendedor. É Trava, punk, é velho. verdade. É verdade. punk. E não tem nada, não tem ninguém dizendo assim, não, pô, vai que vai dar certo. Tem ninguém dizendo isso, não. Vai na fé. É só dizendo que meu irmão é foda, é ruim, é difícil, tu não vai conseguir. Pô, tu é louco. E ainda tem gente que ainda, com tudo isso, ainda chega e fala assim, eu vou. Vou e Eu vou. pronto. Exatamente. É massa do caramba. Parabéns, velho. Parabéns mesmo. Parabéns, Porque, meu irmão, parabéns. É mano. muito foda. Parabéns é ao muito Bruno também, ao É, Guilherme, sim, que sim, são sim, seus sim. sócios também. Verdade. Porque, cara, vocês levantaram assim pouco tempo, cara. Pouco tempo. Levantaram 7 lojas em pouco tempo. Em 3 anos, né? Então não é qualquer feito. É. Não é qualquer um que consegue Nem pra fazer qualquer isso. um, né? Nem pra qualquer um. Muito foda. Então, cara, as portas daqui estão abertas pra você, Maravilha. seus sócios. Uma oportunidade que vinha com eles também, Sim, né? Pra sim. gente ampliar, né, a É. conversa, Não, saber eles da têm história muito deles. a agregar muito. Guilherme sempre trabalhou com multinacional, Sim, Ambev. sim, Guilherme sempre sim. foi. Hoje o Guilherme trabalha. Ele é sócio de uma operação que trabalha com mídia e marketing também. Massa. Com a galera do Se Liga Mídia. E Bruno, ele também tem outros negócios. Sim. Né? Ele trabalha com loteamento, trabalhou já com construção. E eles ainda continuam com Seus negócios Com seus ali, negócios, né? exatamente. Mas foram fundamentais. Tanto para a minha mudança de mentalidade, como também para o crescimento de vocês. Show de bola, meu irmão. E você que tá aqui, teve essa aula, né? O cara, olha só. Teve essa aula, verdadeira aula aqui de empreendedorismo. Se inscreva no canal, tá certo? Deixe seu like, deixe seu feedback se você gostou. Se você tem alguma dúvida também, pode deixar nos comentários. Quando alguém perguntar, eu aviso pro Diego. Perguntaram lá no canal, lá no vídeo lá pra você e tal. Mas agradeço você que esteve assistindo a gente até agora, né? Nunca esquecer de agradecer ao Matheus Giordani, ao Luciano Berca, ao Parrilha 8187. Nunca deixar de agradecer a José Vieira Paulo, a Jet Clean Serviços. Agradecer a Aquele Brasil, tá certo? A todos vocês que estão acompanhando a gente aqui, é só o começo, a gente está só na primeira temporada desta bagaça aqui só. Só não é um podcast. Pega de surpresa, o cara tá aqui pensando. Beleza, meu parceiro. Valeu. Pensa aí, rápido. Gente, obrigado, tá certo? Agora ali na Central. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu!